Anunciado na última terça-feira, o novo superintendente de futebol do Guarani, Juliano Camargo, será apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira no Brinco de Ouro. Ele chega para ocupar o lugar deixado por Lucas Drubski, que acertou sua transferência ao Ceará no último final de semana. Inclusive, Drubski foi apresentado na tarde de ontem pelo Vozão e acabou falando um pouco sobre sua passagem na equipe de Campinas. Então eu preciso aprofundar um pouquinho cada um, até para ser justo com o profissional que aqui vos fala. Especificamente no Guarani, a gente chega em junho com a equipe em 11º para 12º colocado, com o objetivo, orçamento e estrutura para permanência na Série B. Em momento algum foi falado que o objetivo e a expectativa era de acesso. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente chega no clube, né, faz a contratação do treinador, que fez um trabalho, do Humberto Lousa, que fez um trabalho fantástico. Com o objetivo de manter as contas do Guarani em dia, Lucas Drubski também afirmou que os investimentos do clube para o segundo turno da Série B foram limitados. Mas a gente batia na barreira econômica e o presidente, o CEO Ricardo Moisés, na época que me contratou, uma das coisas que eu pedi a ele, e ele me garantiu e cumpriu até o final, seria esse cumprimento com as obrigações financeiras, que eu acho que esse é o nosso camisa 10, capitão de qualquer equipe, é manter as obrigações financeiras de salário, de premiações em dia, e isso foi cumprido. Para isso foi me passado da direção do clube, obviamente de cima para baixo, para que isso ocorresse, os investimentos seriam limitados sim. Então a gente vai no mercado, como eu estava falando, buscando uma prateleira que não era a mesma dos meus concorrentes que estavam ali brigando por acesso, tiveram. E assim, é uma disparidade, nós estamos falando aí às vezes de 4, 5 vezes mais em potencial de salário a ser pago para esses jogadores, que eu não tinha para investir. Ao final da resposta, o executivo tentou resumir o que foi sua passagem pelo clube alviverde. Então, eu considero do fundo do coração que o trabalho do Guarani poderia ter sido melhor? Sim, por diversos aspectos. Mas foi um trabalho com o objetivo cumprido, que excedeu as expectativas, mas que por uma questão de viés que nós mesmos criamos, né, a partir do momento que a gente bateu ali para disputar o acesso, tem esse saldo final como um trabalho que não foi bom. Com a passagem de Drubski finalizada no Brinco de Ouro, agora é Juliano Camargo, responsável pela montagem do elenco para a próxima temporada. Além de Bruno José e Alvarinho, outros jogadores também não vão permanecer em Campinas, como é o caso de Bruninho. Um dos destaques da equipe em 2023, o Meia não vai ter o empréstimo renovado pelo Atlético Mineiro. A alternativa é o Bugre pagar R$500 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas dificilmente essa negociação será concretizada. Bruninho chegou ao Brinco de Ouro no início da temporada e marcou 10 gols em 45 jogos disputados. Vendido ao futebol japonês, Bruno José pode render uma quantia de R$350 mil ao Guarani. A expectativa é que o Bugre fique com esse dinheiro por conta da cláusula de vitrine do atleta, que atuou nos 2 últimos anos no Brinco de Ouro. Essa cláusula estava prevista no contrato firmado com a Raposa na temporada passada. Bem, vamos debater aqui, esta declaração aí do Drubski, que está dando o que falar. Pelas redes sociais, uma revolta tremenda por parte dos torcedores do Guarani, porque a palavra do Drubski na entrevista que você acompanhou aqui foi a confirmação daquilo que os torcedores vinham dizendo, que o Guarani não queria subir. Mas vamos aqui com os nossos analistas para saber deles qual é a leitura que eles fizeram dessa declaração do Lucas Drubski. Começa com você, CH. O Guarani não queria subir, não. Não. O Guarani não contratou para subir, não se organizou, não teve dinheiro para subir. Claro que o Guarani queria subir, com o time que tinha, sem fazer loucura, sem antecipar a cota da CBF, sem emprestar dinheiro. Ou alguém acha e acredita que, sem responsabilidade fiscal e administrativa, algum clube daqui a um tempo vai sobreviver? Eu estou defendendo ninguém, gente. Olha o que o Fortaleza fez. Com responsabilidade. Só pode gastar aquilo que pode pagar. Eu não sou a favor de incompetência futebolística. Eu queria o time na Série A. Eu queria a Ponte na Série A e o Guarani também. Agora, a que custo? Então, desde o começo,
esses dirigentes, que você pode estar concordando, achando competente ou incompetente em casa, cada um tem a sua opinião, mas em nenhum momento, nem o treinador agora, Humberto, ouviu, eu não ouvi nenhum homem que comanda o Guarani dizer o seguinte: vamos contratar, vamos fazer, vamos acontecer. Sempre foi o discurso combinado com a realidade. Qual foi? Pés no chão, responsabilidade fiscal e administrativa e financeira. O Guarani paga por mês R$900 mil por mês de recuperação judicial. Se não pagar, sabe o que acontece ou não? Decreta falência. É isso que você quer que está em casa? Então tudo tem um custo. E é um remédio amargo que está sendo tomado pelo Guarani nesse momento, para que no futuro breve, tomara, se as coisas continuarem nos trilhos, o Guarani possa ter outro momento de poder ter dinheiro em caixa para contratar. Então, ele só falou a verdade, foi o que aconteceu. O técnico até tentou trazer 3 peças aí, isso já é público. O CA bateu o pé e falou: não temos dinheiro. E não contratou. Ou vamos com esse grupo até o fim, ou cada um procura seu caminho. Então, eu não estou concordando, eu estou trazendo uma informação. E no meu conceito, eu prefiro uma administração de responsabilidade do que uma administração aventureira, que perde a credibilidade no mercado. Hoje, para encerrar, o Guarani tem credibilidade no mercado. Você pode falar com qualquer jogador. Ah, não chegou no teto que eu quero ganhar, ou no salário. Beleza, não vem. Mas por falta de pagamento e falta de credibilidade, isso acabou. E já faz tempo. Então é isso que eu penso dessa situação. O Drubski foi verdadeiro. Eu sei que ele não fez um trabalho legal. Ele poderia ter trazido alguns jogadores diferentes do que trouxe. Só trouxe aposta e não funcionou. E eu, inclusive, disse aqui que eu não ficaria com o trabalho dele se eu fosse ouvido. Agora, eu não posso colocar em xeque a competência dele. Ele é um cara competente. Sem dinheiro, não conseguiu contratar os jogadores que o Guarani precisava. Quantos jogadores ele contratou? Contratou 7. 7 jogadores. E aí vamos... Douglas Borges, vou te dar os nomes. Tá, passa aí. Douglas não, mas não é Borges. essa colocação que eu quero fazer. É em cima das 7. Não precisa, não precisa dos nomes, então. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo 100% com o que o CH disse. Que eu acho que a organização financeira é importante demais. Agora, tem um detalhe. O cara contratou 7. Vamos supor que cada um desses 7 valessem 10 dinheiros. Então ele gastou 70. Ele não poderia contratar, por exemplo, com esses 70, 3 de qualidade? Poderia. Ele poderia. Porque ele, por exemplo, teve jogador aí, de alguns nomes, que depois se você quiser falar, você pode falar, que nem para o banco iam. Então ele poderia. Não estou questionando, tá? Porque eu também, assim, quando foi contratado, eu disse, não sei. Né? E nós vimos o resultado. Agora, volta lá atrás, naquele jogo contra o Novo Horizontino. Lá atrás, naquele jogo do Novo Horizontino, eu estava na transmissão e disse, o Guarani vai subir e vai brigar pelo título. Porque o time estava jogando futebol. E em 8 rodadas, o Guarani não ganhou nenhum jogo. Então é isso que o torcedor está chateado. É isso que o torcedor está cobrando. Porque ele poderia. Dá para você se organizar. É o seguinte, eu preciso de 3 peças de reposição que venha para ser titular. Opa, beleza. Então vamos contratar, em vez de contratar 7 para gastar 70, contrata 3 e gasta os mesmos 70. Só que você vai contratar com mais qualidade. Então essa aí é a visão, é a leitura que o Drubski tinha que ter tido. Essa era a leitura. Ah, mas eu vou contratar uma aposta, vai que dá certo, amanhã ou depois vende o jogador. Nós vimos o que aconteceu. Então, eu penso dessa forma. É óbvio que o Guarani hoje tem uma saúde financeira legal e é importante. E todo mundo, como disse o CH, todo mundo hoje quer jogar no Guarani. Sabe que vai receber em dia, sabe que tem o seu bichinho lá, tá tudo certo. Agora, quando entra dentro do campo, tem que resolver. E para mim, o Guarani só não subiu por incompetências dos jogadores. Porque o time era o mesmo e o elenco era o mesmo. Agora, tudo isso que eu falei, eu não estou fazendo defesa do Drubski, não. Eu tô colocando no reflexo, na luz, para que todo mundo entenda a situação. Eu até terminei meu comentário dizendo, eu acho que as apostas que ele fez não funcionaram.
E essa tese que o Gleger levanta, de vez de 7 trazer 3 ou 2 que poderiam resolver o problema, é uma linha de pensamento. Então eu não estou defendendo o profissional, não. É porque tem muito torcedor dizendo o Guarani não queria ir para a Série A. Isso não é verdade, na minha opinião. Não é verdade. O Guarani não subiu por incompetência desses jogadores que aí estão, do seu treinador e do grupo que estava formando ali, dos diretores, do CA e também do Drubsky. Esse é o fato, mas o Guarani não querer subir... Isso não existe. Isso não existe. E tem muita gente falando isso. É só ver a questão financeira. É só olhar a questão financeira. Vamos analisar o que disse o Drubsky. Ele disse o seguinte: quando cheguei, o Guarani estava na 12ª colocação. Verdade. Isso é verdade. E aí trouxe o Humberto Louser, o time começou a dar liga, encaixou aí uma sequência de vitórias. Humberto veio primeiro que ele, né? Não. Não? Não. Foi na gestão do Lucas. Segundo o próprio Drubsky, foi ele que contratou o Humberto. Ah, mas é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, ele participou da contratação do Humberto, ele já estava chegando. Tá certo. Deu liga e tal, o time chegou à vice-liderança da competição. Então ele disse o seguinte, que quando ele chegou, ele foi contratado e foi dito a ele que tinha que permanecer na Série B. Ou seja, lutar contra o rebaixamento. O time estava na 12ª colocação e em queda livre na competição. Sim, ele chegou e organizou. Então, o que é que o dirigente ia falar para o executivo de futebol que está chegando? O time na 12ª colocação, chega o executivo e fala, ó, o seguinte, nós vamos brigar pelo acesso, tá? O cara ia olhar e falar, pô, né? alguma coisa está errada aqui. Contraditório. Isso é conversa de louco. O time está na 12ª colocação, não contratou para subir, porque não tinha o cacife para contratar, uma das menores folhas de pagamento da Série B. Aí chega o executivo, vai pedir para ele, olha, é o seguinte, só se o cara fosse mágico, né? E aquele que andou em cima das águas só teve um. Aí o cara chega, orçamento estreito, e aí o dirigente, o executivo, o CEO vai falar para ele, olha, é o seguinte, você veio aqui, nós vamos brigar pelo título. É conversa de louco, pô. Não é possível um negócio desse. Foi o que eu disse aqui e lá na Rádio Bandeirantes, FM 85.7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Rádio Bandeirantes não opera mais em AM. Essa é uma ferramenta já ultrapassada e agora só em FM. Se você não tem o rádio, vai ter que comprar um rádio que pega a faixa estendida. Então eu disse, olha, o Guarani foi vítima da sua própria competência. Ele não montou time para subir. Deu liga, encaixou, foi parar na vice-liderança, começaram a falar em título. E aí, na reta final, houve uma queda vertiginosa, sabe-se lá qual o motivo. Acho até que é um combo, né? Contusão, cartão, anúncio antecipado de jogador. O jogador é um sujeito melindroso, ele melindra com tudo, né? Então pode ter acontecido isso sim, a antecipação de algumas renovações de contrato. Mas é um combo, é por isso essa queda vertiginosa. Agora, conseguiu a permanência com folga na Série B, que era o objetivo inicial, né? E tem um orçamento muito curto, gente. Eu vou repetir de novo a história do remédio amargo. Quando você define um caminho para tentar organizar suas contas, tem muitas situações que é difícil você... Isso serve para a nossa vida. É muito difícil você digerir certas situações. E aqui não está em xeque, não está na mesa a história do Guarani, nem o tamanho da cidade, tampouco o tamanho da torcida. É a situação que o clube se encontra. Vocês acham, você que está em casa, torcedor do Guarani, que esse CA, se tivesse condição, não teria contratado mais para o time estar na Série A, sendo que a verba é infinitamente maior, podendo montar uma estrutura? Gente, é que não conseguiu. Agora, teve incompetência sim. Não estão passando pano em nada. Aqui o técnico errou, os jogadores caíram de produção, as apostas foram erradas. É isso que aconteceu dentro do campo. Agora eu vou repetir a história da responsabilidade de pagar a conta. O Guarani hoje, isso ninguém tira, tá, gente? Sou eu que estou falando.
Pergunta no mercado. O Guarani recuperou a sua credibilidade. E isso, no futebol, Gleger, é muito importante. Não, eu acho também, e outra coisa, tem um detalhe muito importante, que é bom para o torcedor saber, que não foi por causa de grana que o Guarani não subiu, não. Foi por causa de incompetência, que nem disse o CH. Muitos jogadores pararam de jogar futebol. E em 8 jogos, você não ganhar nenhum, precisava ganhar 2 ou 3. Ganha 3 jogos, olha, bota 9 pontos lá na tabela para você ver. Agora a gente tinha subido. Então, assim, incompetência, e para mim, dos jogadores, porque o time era o mesmo, o elenco era o mesmo, tá? Não mudou absolutamente nada. Ah, mas teve contusão, mas estava tendo também antes, onde o Guarani conseguiu entrar no G4 e conseguiu controlar. Então, para mim, incompetência dos jogadores.